A paz do Senhor Jesus, muito bem-vindo à nossa reflexão de hoje. Hoje nós queremos falar sobre o valor da perseverança. Para você que tem desistido com facilidade dos maiores desafios da vida, Deus tem uma palavra de vitória para o seu coração. Gostaríamos de ler aqui em Abacuque, capítulo 3, verso 2, que diz aqui: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Em outra tradução aí vai dizer no meio dos anos, a fase é conhecida, mas o interessante é que o profeta, ele chama a atenção para um socorro, ele chama a atenção para uma providência de Deus, exatamente no meio dos anos. Poderíamos dizer também há um espaço de tempo. Isso nós poderíamos dizer em relação a muitas coisas. Poderíamos dizer, por exemplo, em relação a um curso universitário, que no início existe aquele ambiente, de expectativa do que vai conseguir, o que vai ser, o que se vai conseguir com aquela formação, mas quando chega no meio do percurso, no meio daquele tempo demandado para este curso, aí surgem os maiores problemas, aí vem o desânimo, vem o desgaste, vem a dificuldade financeira, e este é o momento em que muitas pessoas abandonam seus cursos, abandonam esse projeto de vida. Em relação ao reino de Deus também não é diferente. Existe toda aquela expectativa do que vai conseguir em um departamento, numa igreja, o que se vai fazer, de multiplicar o departamento, em fazer crescer, em ser um crente melhor, em ser uma pessoa melhor, mais aplicada, de se dedicar mais, de se santificar mais, de mudar realmente. Mas quando chega no meio do percurso, no meio do ano, aí vem o desânimo, vem o desgaste. É por isso que ele diz aqui: Senhor, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, para que consigamos chegar ao fim, para que consigamos concluir esse projeto, esse plano, mesmo que isso seja com sofrimento, mas precisamos chegar ao fim, porque é no fim que se consolida um grande projeto, é no fim que é coroado, é no fim que se consegue uma colação de grau, é no fim que se alcança o resultado esperado. Antes do fim, tudo é começo, tudo é algo que ficou iniciado, algo que se fez, mas se não tem uma conclusão, aquilo não se torna real, não se torna uma coisa consistente. Mesmo que isso seja com sofrimento, porque o sofrimento ele é a faculdade da vida. O sofrimento muitas vezes ele é a pedagogia de Deus para nos ensinar, para nos polir, para nos moldar. Então o sofrimento ele é que nos torna pessoas mais reflexivas, pessoa que pensa mais. Às vezes nós pensamos tanto em chegar a algum lugar, às vezes somos cercados de muitos problemas, de muitas dificuldades, às vezes pensamos que aquilo é até intransponíveis, e olhamos para Deus, parece que Deus não responde, parece que Deus não toma partido para mudar a situação, e muitas vezes não é as coisas que precisam ser mudadas. Muitas vezes Deus ele quer mudar algo em nós, por isso que Deus não muda as coisas, por isso que Deus não muda a situação, porque neste momento Deus ele quer mudar algo em nós, nós que precisamos perceber, discernir a vontade de Deus para que possamos mudar a nossa vida, o nosso comportamento de agir, de ver e de entender as coisas. O apóstolo Paulo ele diz algo interessante em Romanos capítulo 5, verso 3, que diz que o sábio gloria-se na tribulação, porque a tribulação produz a paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão. Então na tribulação é que o sábio é transformado, no sábio que ele cresce. Na tribulação, no momento de dificuldade, é que ele encontra as maiores oportunidades. E quando nós falamos de tribulação, não é uma tribulação tosca, não é uma tribulação irracional, mas é um tipo de tribulação que produz um resultado proveitoso, uma tribulação que venha nos edificar, nos fortalecer cada dia mais.
e vem nos fazer pessoa mais reflexiva, pessoa que pensa mais antes de agir. Lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 3, ele diz que a alegria ela é pouco reflexiva, porque no momento de alegria se tem aquela euforia, aquele momento de prazer, mas isso não traz muito ensinamento para nossas vidas. A maioria das pessoas, elas têm as maiores recordações dos seus maiores aprendizados exatamente em momentos de dificuldade, momento de muita luta, de momento de muitos embates, momento de muitos enfrentamentos que trouxe as maiores lições para as suas vidas. Foi os momentos que lhe trouxe maior crescimento enquanto pessoa, enquanto crente, enquanto pessoa que sabe agir com maturidade. Todo projeto de longo prazo, ele exige também planejamento a longo prazo. Lembramos de pessoas, como Noé. Noé foi tido como uma pessoa inadequada, como uma pessoa louca, mas ele não desistiu, ele continuou, ele perseverou no seu projeto, ele perseverou naquilo que Deus propôs ao seu coração, ele passou por cima das críticas, passou por cima daquele momento de desconfiança e chegou até o fim. No fim ele foi coroado, no fim ele foi exaltado por Deus. Poderíamos também mencionar que Abraão ele iniciou a sua caminhada, a sua jornada, teve a sua chamada, mas ele só foi desfrutar das promessas de Deus muitos anos depois, no final da sua vida, que ele foi desfrutar, que ele foi vislumbrar, foi contemplar as promessas de Deus para as suas vidas. E muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, que aconteça como nós planejamos, e às vezes não percebemos que Deus ele planejou algo diferente, que ele pensou algo diferente para nós, que Deus ele tem um tempo diferente, e nós precisamos entender o tempo de Deus, a ação e a vontade de Deus para nossas vidas e perseverar com aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então, enquanto as coisas não mudam, enquanto o tempo não chega, nós precisamos de perseverar. Nós nunca podemos abandonar as coisas pela metade. Há pessoas que vivem em tanto tempo lutando e nunca conseguem chegar ao final de alguma coisa, nunca conseguem concluir nada porque não tem perseverança, não sabe enfrentar o sofrimento, as adversidades e permanecer na posição em que Deus o colocou, em que Deus o chamou. Deus está trabalhando em todo o tempo, Deus ele está construindo algo para nós e com nós em todo o tempo. Nós é que não entendemos a maneira de Deus trabalhar, de agir, de construir em nós alguma coisa. E para que isso aconteça, nós precisamos de ter humildade. A humildade, ela vem antes da honra, ela precede a honra. Antes de lutar, antes de enfrentar uma guerra, uma batalha, ninguém é coroado. Não existe vitória antes de um combate. Então a exaltação ela vem depois da humildade. Toda pessoa que chegou a uma posição de honraria, você pode perceber, pode analisar que existe um passado de submissão, existe um passado de humildade, existe um passado de luta para que ela chegasse ao momento de coroação e de exaltação. E diante de Deus é assim, Deus ele trabalha, esse é um princípio de Deus. A pessoa que quer chegar à honra, ele tem que passar pelo vale da humildade, Ele tem que passar pelo caminho da humildade para ele ser exaltado por Deus. Porque o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo máximo de humildade. O Senhor Jesus, ele diz aqui em Mateus capítulo 11, verso 29, ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus, ele nos dá uma lição pelo seu exemplo de humildade. Uma pessoa que exerceu autoridade em muitos momentos da sua vida, nós vemos ele exercer autoridade. A Bíblia diz que uma certa feita Jesus entrou no templo, expulsou ali os cambiadores,
açoitou as pessoas que profanavam o templo de Deus com chicote, né, com azarrogue, e a Bíblia diz que ele pregava com autoridade. Jesus sempre teve autoridade nas suas palavras, né, nas suas ações, mas era uma pessoa humilde, porque humildade não significa o sujeito andar numa posição recolhido, macambroso. É uma pessoa que tem um aspecto de humildade, tem uma aparência de humildade, mas se tocar na sua ferida, mas se tocar em algo do seu interesse, em que ele tem ciúme, se tocar em alguma coisa, algum pertence seu, ele reage com aspereza, ele reage com arrogância. É porque não tem humildade verdadeira. A verdadeira humildade, ela não está na aparência, está na capacidade da pessoa se submeter, se sujeitar, da pessoa obedecer. Nisso consiste a verdadeira humildade. E Jesus em todo o tempo foi humilde, obedecendo a Deus, obedecendo o Pai. Em todo o tempo Jesus, ele é obediente à palavra do Pai. Mesmo que doesse em Jesus, mesmo em que em algum momento doeu na sua própria carne, mas ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente até no último instante da sua vida. A Bíblia diz que Jesus humilhou até a morte, e morte de cruz. Isso nos dá um exemplo máximo de humildade, de obediência em toda situação. Há pessoas que, para obedecer, ele precisa ser atendido em seus critérios. Ele, para ser servo de verdade, para obedecer, ele tem as suas exigências. E o servo que é servo, ele não tem exigência, ele não questiona aquilo que se manda fazer, ele simplesmente faz. O servo, ele é obediente em todo o tempo, ele nunca sai da condição de servo. Aquele que exige, tem uma exigência para se executar alguma tarefa, é porque ele não é servo, não tem um coração de servo, porque o servo, ele é obediente em todo o tempo. E muitas vezes nós temos dificuldade em obedecer, muitas vezes algo que não atende às nossas vontades, às nossas expectativas, alguma coisa que venha ferir, venha contrariar a nossa vontade. Então nós temos dificuldade de ser servo nestes momentos. Mas o servo, ele passa por cima das suas próprias vontades, do seu querer, para simplesmente ser servo. E diante de Deus é assim. O servo em todo tempo, ele se porta como servo. A perseverança com alvo definido. O apóstolo Paulo, ele nos fala de algo muito interessante. O atleta que se dispõe a competir em alto nível, ele se abstém de vários prazeres da vida, ele se abstém de várias iguarias, né, na alimentação, ele se abstém do lazer, de vários prazeres que uma pessoa normal pode ter. Um atleta de alto rendimento, ele abre mão, ele abstém de tudo isso por uma medalha corruptível, de uma glória terrena, de uma glória física. Muito mais nós, servo de Deus, por uma medalha, né, eterna, uma medalha de glória eterna. Nós devemos abrir mão de muitos prazeres dessa vida, nós devemos abrir mão de uma vida confortável, de uma situação de conforto, né, uma situação de paz, e lutarmos todo dia, em todo tempo, por uma medalha, né, pela uma glória eterna com Deus, pela nossa salvação. Então o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia da nossa luta, da nossa dedicação, e de um atleta, de uma pessoa comum, que ele se dedica tanto para conseguir algo corruptível, algo passageiro. Muito mais nós devemos lutar até o fim por uma glória eterna, pela uma glória na eternidade com Deus. E ele continua dizendo aqui em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, que ele diz aqui: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para as que estão adiante, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não
eu não permaneço embaraçado com coisas dessa vida. Todo dia eu procuro avançar para a frente, porque há muitas pessoas que vivem embaraçado com as mesmas coisas, com questões dessa vida, com os mesmos problemas. E em todo tempo ele está lutando com as mesmas armas, com os mesmos instrumentos. Ele não consegue sair da mesma condição, ele não consegue sair do mesmo lugar. O tempo passa, as estações passam, ele continua o mesmo crente, ele continua a mesma pessoa, ele continua com a mesma mentalidade, ele não desenvolve. Tem pessoa que não consegue marchar, ele não adota novas estratégias para nada, ele continua na mesma posição, no mesmo lugar. Enquanto o mundo que nós vivemos, as coisas mudam rapidamente, todo dia, né? Todo dia existe uma dinâmica diferente nas comunicações, na maneira de tratar, na maneira de cuidar, na maneira de trabalhar. Todo dia existe uma dinâmica nova. Tudo muda todo dia. O próprio apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 12, que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, porque todo dia existe uma concepção nova. Então nós precisamos de estar contextualizado com o mundo em que vivemos. Nós não precisamos abandonar os princípios de Deus, os princípios espirituais, mas nós precisamos estar contextualizado com a sociedade em que vivemos. Nós precisamos a cada dia crescer em graça e em verdade, crescer na palavra e crescer também em maturidade, em pessoa. Nós precisamos a cada dia dar um passo adiante, e para isso nós não podemos ficar embaraçados com coisas dessa vida, nós não podemos ficar embaraçados com um problema, com questões dessa vida. Cada dia nós temos que avançar, cada dia nós temos que ter a nossa visão para a frente, a nossa visão naquilo que Deus pode fazer, e não ser o mesmo crente, a mesma pessoa todo dia. Nós precisamos de crescer todo dia, crescer em graça e em verdade, em palavra. Então, para isso nós precisamos de todo dia estar atento ao que Deus está operando em sua palavra, operando no meio da igreja, as tendências que vai se tomando, né, a igreja, a sociedade, para que nós sejamos uma pessoa contextualizada com o mundo que nós vivemos, e que assim nós podemos ser instrumentos úteis nas mãos de Deus para alcançar vidas, para alcançar pessoas. E para isso nós precisamos de falar a língua dessa pessoa, nós precisamos pensar o que essas pessoas pensam, e com isso sermos influenciadores da palavra de Deus, influenciadores do reino de Deus, para que nós possamos ser instrumentos úteis, instrumentos relevantes, nós sejamos uma pessoa contextualizada com o mundo que nós vivemos, e que assim nós podemos ser instrumentos úteis nas mãos de Deus para alcançar vidas, para alcançar pessoas. E para isso nós precisamos de falar a língua dessa pessoa, nós precisamos pensar o que essas pessoas pensam, e com isso sermos influenciadores da palavra de Deus, influenciadores do reino de Deus, para que nós possamos ser instrumentos úteis, instrumentos relevantes nas mãos de Deus aqui na terra. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando ricamente e poderosamente.